Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje estou aqui com um caderninho de novo e eu estou nesse cenário aqui diferente de propósito, tá? Eu queria que esse vídeo você se sentisse como se estivesse aqui do meu lado, na minha casa, no meu sofá, e a gente vai bater um papo aqui de amigo para amigo, e eu queria que vocês usassem os comentários aí para a gente ter essas trocas, né? E eu queria falar hoje algo muito forte, assim, que me impactou ao longo da minha jornada, que foi o lidar com o sentimento de desânimo, com o sentimento de tristeza, aquele sentimento de frustração, aquele sentimento que tem alguma coisa errada, alguma coisa fora do lugar. E muitas das vezes a gente não sabe como corrigir isso, a gente não sabe quem a gente pode chamar para ajudar, quais são quais são os motivos pelo qual nós sentimos esse desânimo, essa frieza e muitas das vezes essa vontade de largar tudo para lá e não sabemos o que fazer, né? A gente fica perdido, de fato. Eu acho que essa é a melhor palavra assim que traduz esse sentimento. E se você tá chateado, você tá desanimado, você tá frustrado, provavelmente é por causa de um motivo assim que parece óbvio, parece bobo, talvez seja, mas a gente não consegue assumir, que é as coisas que nós deixamos sem acabar, né? As coisas inacabadas, os sonhos, os projetos inacabados. Os sonhos, projetos inacabados, eles geram a frustração, eles geram um sentimento de impotência, um sentimento de tristeza, de frustração. E sobre esse ponto específico, eu queria trazer que você tem duas escolhas, somente duas escolhas. Eu não vou falar quais são as duas, eu vou desenvolver a ideia e você vai entender. Eu fiz algumas anotações aqui e algo que você precisa rever quando você pensa nesses planos, nesses projetos inacabados, qual é o impacto da conclusão desse projeto. Esse projeto que eu tenho inacabado, esse projeto que eu tenho colocado diante de mim ou para minha família, qual é o impacto real que esse projeto gera na minha vida? Ele muda a minha história, ele me agrega, ele muda a vida das pessoas, ou ele é só um projeto assim bobo, um projeto às vezes egoísta, às vezes um projeto inútil, que não vai gerar nenhum resultado significativo na minha vida e nem na vida de ninguém que está à minha volta, né? Outro ponto também é identificar o que está tirando o seu ânimo de trilhar esse caminho, de concluir esse processo. Muitas das vezes nós não conseguimos concluir alguma coisa porque nós não temos a motivação necessária para poder passar pelas dificuldades que todo projeto gera, né? Concluir um projeto, fazer alguma coisa exige de nós sacrifícios, exige de nós tempo, e muitas das vezes o saldo entre os pontos positivos que aquilo vai gerar na nossa vida e o percurso que a gente vai ter que percorrer para poder concluir, o saldo é negativo, né? Às vezes o caminho é muito mais doloroso e muito mais problemático do que a recompensa que a gente vai ter no final desse projeto, da conclusão desse projeto. Peço desculpas aí pelo ruído, tá, pessoal? Tá tendo obra aqui perto. Mas eu espero que vocês estejam entendendo onde eu quero chegar. Um ponto também que é muito interessante é remover as distrações. Muitos de nós, assim, quando nós vamos fazer alguma coisa, ao invés de percorrermos um caminho ali linear, ao invés de traçarmos uma estratégia e atacarmos os problemas que vêm se levantando, né? A gente tem um duplo foco. A Bíblia fala assim que a pessoa que tem ânimo dobre, ela é inconstante em todos os seus caminhos. Ou seja, quando você tem mais de um foco, quando você quer muitas coisas ao mesmo tempo, você acaba não conquistando nada, você acaba não concluindo nada. Você deixa tudo pela metade, né? Você acaba fazendo uma coisa e outra e fazendo mal feito. Então, às vezes, isso é algo que você tem que se atentar. Dividir em etapas, isso também é importante. Esse ditado sempre funcionou. Dividir para conquistar. Então a gente precisa dividir para conquistar. Fragmentar
esse projeto, esse sonho que às vezes é enorme, em pequenas etapas, né? Às vezes você quer fazer uma faculdade e você já se vê lá no final, às vezes você quer ser um médico, advogado, e você fala assim, nossa, eu vou estar trabalhando, eu vou estar fazendo uma cirurgia, mas eu não faço ideia de como é que seja isso. Eu vou estar diante de juízes, como é que isso funciona. E o peso do ponto final, do objetivo, às vezes sufoca, às vezes tira de você a percepção de que aquilo é para você, de que você é capaz de fazer aquilo. E isso pode acabar te impedindo de caminhar. E por último, dentro desse tópico, dentro dessas duas escolhas, né, que você vai ter que fazer, é focar em uma coisa de cada vez, né? Se você tem múltiplos objetivos grandes ao mesmo tempo, dificilmente você vai concluir as coisas, porque para muitas coisas que a gente deseja fazer, vai ter os desafios, com certeza. E quanto maior o propósito, maior o sonho, maiores serão os desafios. E se você focar em várias coisas, você vai estar o tempo todo passando por uma dificuldade, passando por um percalço e não vai conseguir concluir. E esse é o tópico, né? O concluir. A primeira escolha que você vai ter que fazer é concluir. Se todo esse saldo, se tudo isso que a gente falou, ele mostra que você tem que ir para esse caminho, que isso é para você, que isso realmente é importante na sua vida, que isso é inegociável, você tem que escolher por concluir. E através desses pontos que a gente falou, você vai conseguir concluir, certo? Se você, então, rever o impacto disso na sua vida, identificar que isso é impactante, se você identificar o que está tirando o seu ânimo e remover isso da sua vida, se você tirar as distrações, às vezes os convites para festas, para passeios fora de hora, as noites mal dormidas, né? Se você tirar isso, se você dividir em pequenas etapas, né? O grande processo em pequenas etapas, você vai conseguir, de fato, ter pequenas conquistas até você chegar na conquista final, que é concluir. E se você focar em uma coisa de cada vez, você vai ter mais chance de cercar as suas emoções, de cercar a sua estratégia e não acabar sendo sufocado por um mar de ideias, um mar de decepções, um mar de desafios e vai conseguir ir em direção ao alvo. Mas se isso tudo apontou para um caminho negativo, você precisa tomar a segunda escolha. E essa é a mais difícil, que é abandonar. Aí você pode estar se perguntando, mas isso aí é coisa de fracassado, abandonar, desistir, largar para lá. Isso é coisa de gente que não sabe o que quer, de pessoas fracassadas, de pessoas frustradas. E nem sempre, pessoal, nem sempre. E é por isso que a gente não abandona, porque a gente aprende de forma equivocada que tudo que a gente planejou quando a gente era criança, quando a gente era adolescente, quando a gente era jovem, a gente tem que fazer, que é para as nossas vidas, que aquilo ali é uma coisa que está escrita em pedra e não pode ser mudado. Mas isso não é verdade. Tem várias coisas nas nossas vidas que nós temos que abandonar. Sonhos que a gente tinha, projetos que a gente tinha. E por que eu tenho que abandonar? Porque às vezes não condiz com quem eu sou hoje. Por esse simples motivo. Às vezes você é uma pessoa hoje totalmente diferente daquilo que você era. E esse sonho que você tinha não condiz com aquilo que você quer hoje. Se eu perguntar para você se todos os desejos que você tinha quando você era jovem você tem hoje, provavelmente você vai dizer que grande parte das coisas você não tem mais. Profissão mesmo, é normal você ver pessoas colocando ali na camisa de formando, do ensino médio ali, advogado, bombeiro, policial, mas quando elas crescem, elas se tornam uma coisa totalmente diferente e se você quisesse oferecer para ela aquela função, aquela atividade que ela tinha colocado na camisa, ela não vai querer, né? Isso aconteceu comigo. Eu queria ser bombeiro, mas quando eu cresci, que eu entendi o que era ser bombeiro de fato, eu vi que não combinava comigo, não tinha nada a ver comigo. E que se eu fosse, isso geraria um impacto negativo em mim. E então eu abandonei. E tudo bem, né? Eu não sou um frustrado, uma pessoa
pior do que ninguém porque identifiquei que aquilo não era para mim. Mas nós temos essa dificuldade de deixar ir, de abandonar. E você, se não sentiu a necessidade de concluir com base em tudo que a gente falou anteriormente, você precisa abandonar. E eu coloquei alguns tópicos aqui que dificultam essa decisão, né? Então, nós temos dificuldade de assumir as falhas. Isso aqui é uma coisa, assim, muito latente nos nossos dias, né? A gente tem dificuldades, a gente tem problemas e a gente não assume. Às vezes o sonho que você almejava, você não tem hoje o poder aquisitivo poder financeiro, para poder colocar aquilo em prática. Você vai ficar remoendo isso para quê? Essa decisão para quê? Né? Isso eu não estou estimulando você a ter fé, eu não estou querendo tirar de você a esperança. Eu estou falando que cada coisa tem o seu tempo. E para esse tempo, você tem que se concentrar nas coisas que você quer concluir. Se aquilo que você quer fazer não cabe na sua realidade hoje, abandona, mesmo que seja por um tempo. Foque em outras coisas até você chegar nesse ponto de trazer isso de volta e assim poder concluir. Mas não deixe isso ocupando um espaço na sua mente, um espaço no seu coração, de algo que você não pode alcançar nesse momento, porque isso vai te gerar a sensação da frustração, da tristeza, da impotência. Isso vai acabar com a sua vida. Então nós temos dificuldade de assumir a falha. Às vezes você se envolveu com vários relacionamentos ruins e você quer se casar e você está com uma pessoa que você sabe que não é para você. Uma pessoa que você sabe que está te causando mal. Mas porque você tem o sonho de casar, você vai e fica, nem que se casa porque não sente que era o melhor e também não termina porque você quer casar. E você fica nesse impasse, né? Então assim, tome a decisão. Ou você conclui, ou você abandona. O outro ponto que também é muito forte, não só hoje, mas ao longo de toda a história a gente observa, é o orgulho. A gente não quer dar o braço a torcer. A gente não quer falar, isso não é para mim. Eu não tenho que fazer isso. Isso aqui não faz parte da minha história mais. Aos olhos de todo mundo tá uma maravilha, mas eu sei que não presta, eu sei que tá me fazendo mal. Então eu vou abandonar. Às vezes um ministério que você sabe que não é o seu lugar, mas que te gera status, que te gera uma sensação de vaidade, uma sensação de orgulho. E para aquele tempo, às vezes, Deus não tem isso para você. Mas você é orgulhoso, você não quer largar a mão, né? Você acha que aquilo ali é maravilhoso. Um emprego, às vezes, está te adoecendo, mas você não quer sair daquela posição. Aquilo te infla, né? Às vezes um bem, às vezes pessoas que você precisa abandonar, mas por comodidade você quer ficar perto. O orgulho, ele prejudica, ele nos afasta de Deus. Então, pessoal, só para concluir aqui, para o vídeo não ficar tão grande, depois eu posso dar sequência nessa ideia, se vocês quiserem, em outros vídeos, em outro momento, mas só para o vídeo não ficar muito longo, tome a decisão. Tome uma dessas duas decisões. Ou você conclui isso que você está procrastinando, isso que você está jogando para depois, ou tome a decisão hoje de abandonar. Porque isso ocupa um espaço de projetos que poderiam ser novos, projetos que poderiam ser para esse tempo, de coisas que Deus poderia fazer na sua vida hoje, de coisas que você poderia viver de forma extraordinária, mas você não tem mais espaço na sua mente, não tem espaço no seu coração, porque você já está carregando várias coisas ali que não são para o seu tempo, não são para esse tempo, não são para esse momento. E isso está pesado demais. E você sempre vai estar desanimado, e você sempre vai se sentir impotente, sempre vai se sentir cansado, não vai querer concluir, não vai querer se dispor a fazer novas coisas. Então remove toda essa distração, remove tudo e tudo isso que está tirando a sua paz, tudo isso que está te colocando num jugo pesado, e caminhe em rumo a algo novo, algo diferente, algo que é para esse tempo. E eu espero que esse vídeo tenha ajudado você, que tenha te abençoado. Seja muito bem-vindo no canal, se inscreva, curta os vídeos. Um grande abraço e até a próxima.